Boa noite. Que a paz de Jesus esteja conosco nesse estudo. E eu vou começar com uma pequena correção aqui. Eu ampliei um pouquinho o título para diferentes olhares e perspectivas. Até para deixar mais interesse, né? Aguçar mais o interesse de vocês. E por que isso? Opa. O que vocês estão vendo aí? Fala mais alto. Rosto? Tem certeza que é um rosto? Se a gente olhar individualmente, aqui é um tronco, né? Aqui são 3 pássaros, né? Aqui são flores e aqui é uma borboleta. Então veja, tudo a gente tem diferentes olhares e diferentes perspectivas, né? E não dá para a gente formar uma visão sobre o Livro dos Espíritos se a gente não estudá-lo e se a gente não conviver também com pessoas, né, com leituras de quem já estudou. E eu gosto sempre de usar aqui uma tela sobre esse assunto, que é essa pergunta, né? Que livro é esse? É uma pergunta que a gente tem que se fazer. Que livro é esse? E aí, quando eu estava preparando aqui, eu preparei um texto que eu vou entregar no final, chamado Kardec e Napoleão. Vocês conhecem esse texto? Vamos voltar um pouquinho no tempo, antes de falar de Kardec e Napoleão. Quando Jesus veio à Terra, né, um espírito puro, vocês imaginam que foi uma coisa assim, ele falou, vou ao planeta Terra, e pronto, desceu, encarnou no dia seguinte? Como é que vocês acham que foi? Pode falar, gente. Ele teve muito tempo de preparo. Ele não tinha perispírito, né? Então ele teve que constituir. E mais do que isso, né? A atmosfera espiritual do planeta, naquelas regiões que eram habitadas, foi preparada para a presença do Cristo. Aí eu pergunto para vocês, para a vinda de Kardec, será que teve algum processo semelhante? Na Europa, na França? O que vocês acham? Kardec veio em nome de Jesus, né? E nesse texto chamado Kardec e Napoleão, o Humberto de Campos, irmão X, ele relata para a gente que na virada de século, né, 31 de dezembro de 1799, teve uma reunião no plano espiritual. E essa reunião, estavam presentes assim as grandes personalidades da história humana, os grandes filósofos, os grandes generais, os grandes cientistas, e toda uma assembleia, né, montada, né, no plano espiritual. De repente, vem assim um séquito de pessoas encarnadas, né, mais sombreadas, e à frente delas, Napoleão. E Napoleão se apresenta, né, meio até carrancudo na mensagem, depois vocês vão ler em casa. E, num determinado momento, abre-se uma ponte de luz até esse local da reunião, e várias entidades, né, vêm assim na forma de luz, e quando elas se aproximam, elas tomam uma forma, né, humana, e elas começam ali a preencher o ambiente com aquela luminosidade, com aquela espiritualidade. Num determinado momento, vê uma luz extremamente intensa, e quando se aproxima, né, um espírito assim de extrema hierarquia
de extrema luminosidade, com uma tiara espiritual e um cetro na mão, e ele se materializa. E Napoleão, naquele momento, ele ficou tocado pelaquela presença, porque era a presença que o acompanhava. E ele começa a chorar, vai até essa entidade, se ajoelha, né, e chora copiosamente. E, de repente, se faz uma voz no ambiente, o Espírito Verdade se manifesta, né, e fala: Napoleão, você encarnou como César e agora como Napoleão, para você preparar o planeta politicamente para receber este que vai vir para regenerar o mundo. Olha que situação espiritual, né? E aí Napoleão continua lá, né, emocionado, e o Espírito Verdade continua falando com ele, e num determinado momento todos se retiram, e aquele espírito é Allan Kardec. Então vocês imaginem, é um espírito assim de altíssima hierarquia. E ele toma de Napoleão e leva, né, até o seu leito. E aí o comentário da mensagem é que o espírito, vamos dizer, protetor do Napoleão é o Kardec. Quando ele encarna, né, em 1804, o Napoleão perde aquela influência. E aí ele cede à tentação do poder. E o Kardec, como um homem comum, né, e o texto fala muitas vezes desiludido e sofredor, como nós, segue na sua missão. Então, por que a gente está fazendo esse paralelo? Porque é um momento espiritual ímpar, né? Ali é o começo da preparação espiritual para um mundo de regeneração, né? A fundamentação, todo o ensinamento que veio. E aí, para a gente recordar um pouquinho, Kardec publica, em 1857, a primeira edição do Livro dos Espíritos, com 501 perguntas. Depois ele começa a Revista Espírita, um livrinho chamado O que é o Espiritismo. Em 1860, ele lança a segunda edição. Então, o que é interessante? Nós conhecemos a segunda edição. A primeira edição ela foi editada recentemente pela FEB, né? Ela é uma edição que ela tem assim, duas colunas. Na coluna da esquerda, a pergunta, na coluna da direita, a resposta e o comentário do Kardec, que era como se faziam à época, né, os livros filosóficos, os livros de pedagogia. E veja, o Kardec depois publica o Livro dos Médiuns, o Espiritismo na sua expressão mais simples, a primeira edição do Evangelho, com esse nome, Imitação do Evangelho, depois o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, e vai desencarnar em 31 de março de 1869. A primeira edição ela foi lançada no sábado de primavera, com 501 perguntas, e uma tiragem inicial de 1.200 exemplares, que, para a época, gente, é altíssima. E ela se esgotou rapidamente, né? Eu sempre brinco aqui, que as pessoas perguntam assim, quando nasceu Kardec? Kardec nasceu em 18 de abril de 1857. Porque, na verdade, até lá ele tinha outro nome, né? Hipólite Leon Denizar Rivaio. Então, pela primeira vez nas livrarias Dantu, né, nessa região aqui, um desenho da época, esse local ainda existe, tá? E essa aqui é a sua primeira edição. Então, esse pseudônimo decorre de um espírito lhe revelar que lá na época dos druidas das Galhas, antes do Cristo, ele tinha um nome de Allan Kardec, ele era um sacerdote naquela ocasião. Então, para a gente começar agora a falar dos olhares, por onde a gente começa? Pelo olhar de Kardec, né? Então, Hipólite Leon Denizar Rivaio nasceu em 3 de outubro de 1804 e desencarnou em março de 1869. O Espírito Verdade
naquela lição que eu falei, do Kardec e Napoleão, ele diz o seguinte, que o Kardec é o apóstolo da fé que, sob a égide do Cristo, descerrará para a Terra atormentada um novo ciclo de conhecimento. Um abnegado apóstolo que descortinará a Era Nova. Então, eu achei interessante a gente trazer aqui, porque é muito forte essa presença dele, né? O Camille Flammarion, que é contemporâneo dele, quando à beira do túmulo faz um discurso, ele fala, Kardec é o bom senso encarnado. Bom senso aqui no sentido de inteligência, lucidez e discernimento. E um outro autor mais moderno brasileiro aqui, o Clóvis Tavares, fala assim, Kardec é um observador imparcial no sentido da ciência. É um homem de ciência, um livre de preconceitos e de ideias preconcebidas. Então, até sobre o Kardec, a gente tem diferentes olhares, né, para entender a personalidade dele. Vocês assistiram o filme sobre Kardec? Alguém não assistiu? O autor do livro que fala sobre a vida do Kardec, que não é espírita, ele trata lá o Kardec no filme como uma pessoa cética. E ele fundamenta isso no livro, né? Mas é interessante essa visão aqui, porque ele era um homem de ciência, ele foi formado como um homem de ciência. Então, ele tinha um olhar objetivo, livre de preconceitos e de ideias preconcebidas. E ele tinha que ser assim para cumprir a missão dele, principalmente na formatação do Livro dos Espíritos. Por quê? O Kardec escreveu, quando concebi a ideia do Livro dos Espíritos, era minha intenção não me pôr de modo algum em evidência e permanecer desconhecido. Quando ele começou o trabalho dele, ele queria notas para que ele pudesse falar. Ele não tinha uma pretensão ainda do livro. Mas daí ele veio formando aquela ideia pela influência dos espíritos, até que depois ele foi comunicado, você precisa fazer uma obra. E ele fala, compreendi então a imensidade da minha tarefa, a importância do trabalho que me restava fazer para completá-la. Ele foi assim, extremamente tragado pelas circunstâncias de vida que levaram ele a entender, né, e falar, não, eu tenho que fazer esse livro. E ele declara, foi a obra de minha vida. Então, para o Kardec, esse livro ele representa todo o seu tempo, sacrifício, saúde, né, que ele se dedicou depois que ele entrou para a doutrina, né, para a fenomenologia espírita e compilou, né, e nasceu a doutrina espírita, ele se dedicou completamente. Então, é uma coisa muito profunda, assim, o esforço que ele teve para nascer esse livro. Vocês imaginam o Retrato Espiritual de Kardec, um livro do Clóvis Tavares, ele fala assim, sabe-se que o Livro dos Espíritos nasceu de questões primeiramente formuladas por Kardec. Ajuntava ele os manuscritos e os dividia por área de interesse. É um tratado de filosofia. Então, veja, toda a formatação do Livro dos Espíritos, ela é do Kardec. O Kardec era um espírito de alta hierarquia, nós vamos ver mais para frente outras passagens, que, em conjunto com aquela pleiade de espíritos, São Luís, Sócrates, Platão e outros, materializou, né, na forma de um livro, a filosofia espírita. E ele tinha, além dessa tarefa, né, esse discernimento para ele poder atuar, ele tinha um desafio na frente muito grande. Por quê? Veja, ele começa a conversar com os espíritos. Então, é um exemplo que a gente pode dar aqui nessa sala. Se eu fizer uma pergunta aqui, formular para cada um de vocês me responderem por escrito,
eu vou ter respostas diferentes. Então, imagina ele perguntando assim, o que é Deus? E cada um aqui vai me entregar uma resposta separada. Como é que eu sei se a resposta está correta? Como é que eu sei se o Espírito está querendo mistificar? Então, olha a responsabilidade que ele tinha como um homem encarnado, como um professor, como um cientista. E daí ele cria um método. No filme eles exploram isso. Que está onde o método? Lá no Evangelho, né? Universalidade e concordância. E isso que ele nos legou, né? O ensino dos espíritos superiores, os princípios dessa filosofia, dentro de uma universalidade e concordância. Então, era um desafio muito grande. Um outro olhar sobre Kardec, né? Com auxílio de 10 médiuns, ordena e classifica 50 cadernos de comunicações recebidas em reuniões em várias cidades da Europa. Então, vocês imaginam, tinha computador na época? Tinha corretivo? Não. E uma coisa que, graças a Deus, não tinha era o WhatsApp, né? Vocês imaginam se ele conseguiria escrever o Livro dos Espíritos se existisse o WhatsApp? Com certeza não, né? Ele mandava para o médium a pergunta no WhatsApp, ele já passava para o outro, passava para o outro. Então, era um método relativamente lento. Ele mandava uma carta fechada, recebia uma carta fechada, né, naquelas perguntas. E esses cadernos eram pesquisas que algumas pessoas já faziam com informações. Então, ele teve, e no filme mostra lá vários cadernos, ele teve que filtrar tudo isso, teve que ordenar, separar aquelas respostas que não eram adequadas, consultar os espíritos para ter certeza disso. Quando ele terminou o rascunho, ele tinha tido até uma orientação para publicar. Olha só, e Kardec fala assim, não, eu quero ainda submeter a outros espíritos para eu ter certeza. Então, ele tinha, assim, uma responsabilidade muito grande. Da comparação e fusão de todas as respostas, coordenadas, classificadas, muitas vezes retocadas no silêncio da meditação, é que nasce, então, o Livro dos Espíritos. Qual é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos? Que é Deus. Vocês acham essa pergunta inovadora? Por quê? Isso. É a primeira vez na história da filosofia que perguntaram o que é Deus. Até então era quem é Deus. Porque o homem trazia a divindade, né, para o terreno material. Então, o Kardec ele tem uma reformulação aí impressionante. Uma outra coisa também que vocês já perceberam, as notas que tem no Livro dos Espíritos e em outros livros da codificação. Vocês acham que isso é uma parte substancial do livro? Vocês já pararam para pensar nisso? Eu não tinha parado para pensar nisso. Aí eu li um autor que ele fala que 40% são anotações de Kardec. Então, veja a hierarquia desse espírito, né? Ele complementando aquelas informações que chegavam. E uma coisa que eu acho importante a gente falar, que ele coloca na Revista Espírita também, né? Se o Livro dos Espíritos teve algum mérito, todo o mérito do bem que ele tem produzido pertence aos espíritos sábios que o ditaram e se dignaram a servir-se de mim. Então, ele nunca, em nenhum momento, disse que ele era o autor do Livro dos Espíritos. Ele defendia essa posição, né, intensamente. Então, o primeiro olhar é o olhar do Kardec, né? Como ele formou o livro, qual era a importância na vida dele, como ele pensou, como ele conseguiu produzir o Livro dos Espíritos. Isso foi há quantos anos atrás, mais ou menos? 1857. Olha só, estamos há quase 200 anos, né? No centenário, já ouviram falar do Canuto Abreu? Quem já ouviu falar? Não, o Canuto Abreu, ele é uma figura pouco conhecida hoje, pouco divulgada.
Ele era lá atrás, hein, quando o espírita corria, porque o pessoal não queria que formasse centro e tal, ele já era convicto, né, idealista, uma pessoa de cultura, viajou para a Europa, foi fazer formação dele na França, falava francês fluentemente. Tinha interesse pelo estudo da doutrina, estudo bíblico, história do espiritismo, vida e obra de Allan Kardec, principalmente história do espiritismo. E o Canuto, ele, nas referências que existem no meio espírita, tem 2 passagens contando sobre a estada dele na Europa, na Segunda Guerra Mundial. Então, até um tempo atrás, falava o seguinte, que ele foi para a Europa pouco antes da Segunda Guerra Mundial. Qual a importância disso? Quando os alemães invadiram a França, tudo que tinha lá de livro espírita, toda a memória foi deteriorada, né? Estragaram todo o material. E dizem que o Canuto teve a oportunidade, antes disso acontecer, de ir para lá e anotar de próprio punho passagens, informações. Então, ele tem uma base de informação única. Recentemente é coisa de 4, 5 anos atrás, contaram outra história. Falaram assim, que quando ele esteve lá, 2 espíritas ligados lá à livraria espírita o procuraram e falaram assim, olha, recebemos uma mensagem que nós devemos procurar um brasileiro que está aqui em tal data. E nós trouxemos para você caixas e caixas de documentos de Kardec. Então, essa era uma outra história que se contava. Muito bem. Essa história está confirmada, gente. Porque a gente tem um problema na família dele, assim como lá no Pastorinho, que a família dele não era espírita. Então, os documentos do Canuto Abreu ficaram desaparecidos durante muitos anos. E agora, há uns 2 anos, a família doou para a Fundação André Luiz de São Paulo, e eles estão traduzindo esses documentos, né? Então, nós vamos começar a ter novas informações sobre Kardec, sobre o início da doutrina espírita. Tem uma historinha rápida, que esses documentos estavam guardados num galpão. Tinha uma pessoa que cuidava lá na Fundação André Luiz. Aí a pessoa acabou saindo, e um belo dia choveu, o galpão cedeu, e molhou os documentos todos. Olha que interessante. Aí chamaram essa pessoa lá. E ela voltou, e ela tinha amizade lá com o pessoal da USP, do Instituto lá de Física. O pessoal botou todos os documentos, levaram lá para uma câmara ultrassônica, lá, super moderna, e, com isso, limparam todos os documentos, qualquer possibilidade de bactéria. Então, conseguiram recuperar tudo. Então, é interessante, né? Mesmo nesse momento, o plano deu uma força. Então, o Canuto Abreu, ele tinha assim, uma visão de Kardec muito profunda. Ele traduziu aquele primeiro livro dos Espíritos no centenário, em 1857. E ele fez uma publicação que hoje está desaparecida. Tá? Você ainda acha na internet, em alguns sites. E ele publicou um livreto chamado O Livro dos Espíritos e Sua Tradição Histórica e Lendária. Ele publicou primeiro em 1953, 54, como um folhetim, e depois, em 1957, num congresso espírita lá em São Paulo, ele levou, né, a brochura, que também você acha na internet e você consegue o livro. E é interessante porque ele relata nesse livro como foi o dia 18 de abril de 1857. Ele pega desde a manhã as pessoas que participaram, quando o livro chegou na livraria. Então, não se sabe, né, se isso é uma questão intuitiva, mediúnica, ou se ele colheu relatos, mas é uma leitura assim, interessante. E eu trouxe algumas passagens de lá, que são passagens que você não tem em outros livros, né? Para a gente ver o olhar do Canuto Abreu sobre o Livro dos Espíritos.
Então, ele fala que, quando o Kardec chegou na livraria, eu achei interessante essa passagem, né? O Dentu lá, que entrou para a história como o livreiro, ele faz a seguinte pergunta para o Kardec: o professor Rivaio tem uma importante obra para publicar? Ele fala, tenho, né? Aí ele fala assim, esse assunto, meu caro senhor, não nos interessa mais. É batido, está fora de moda. Aí eu estou acumulado lá no depósito, mesa que roda, mesa que dança, mesa que fala, mesa que canta. Né? Essa brincadeira já passou da moda, da hora. E o Kardec lá, né, levando essa bronca dele, que era um rapaz novo, né? E aí ele fala delicadamente assim, eu desejava apenas um orçamento, pois vou editar a obra por minha conta e risco. E aí ele conta no livro que a mãe dele chega, né? E daí ela, Kardec, está aqui e tal, então vamos, como a gente conversou, né? Então a mãe dele, do Antu, precisou intervir para sair a publicação. E ela colocou como prioridade a publicação da obra. Mas veja, na época, essa passagem é interessante, porque hoje a gente estuda, né, no ESD, estuda lá, mesas girantes, tá? Se vocês lerem um livro chamado Espiritualismo, do Arthur Conan Doyle, ele pega diversos recortes de jornal da época, e imagina você estar num salão que nem agora aqui, senta em torno aqui, e a mesa começa a subir. Começa a correr, vai para lá, vai para cá. Isso era comum, ficou banal o fenômeno. Então, era um momento histórico de intensa, né, presença, e o Kardec, até esse momento, precisou vencer já a incredulidade. E ele publicou, aliás, todos os livros ele publicou com recursos próprios, tá? Inclusive a Revista Espírita, com aquilo que ele ganhava dos livros quando ele era professor. E foi graças a isso que ele conseguiu publicar as obras, né? Porque você não tinha mais recepção nos livreiros da época. Uma outra passagem interessante, que ele tem um diálogo aqui, ó, do Kardec com a Hermance Dufaux. A Hermance é uma das médiuns, né, que participou com ele, principalmente na revisão. Então, ele está falando para ela assim, Kardec, o título presta-se a essa interpretação. A primeira ideia que acorda é o leitor, mas ele fala assim, ele tem duplo entendimento, um aparente e um outro real. Na aparência, o livro vem dos espíritos. Então, quando você fala assim, livro dos espíritos, como o livro veio dos espíritos. E ele fala, mas o que o Kardec realmente queria dizer, né? O livro trata dos espíritos. É uma sutileza, mas ela é interessante do ponto de vista histórico, né? A preocupação dele com o título, a questão... Vocês imaginem vocês com o manuscrito desse livro na mão. Agora eu preciso dar um título. Que título eu vou dar? Né? Você falar que tem um livro dos espíritos, então, todo mundo fala, é um livro que fala de espíritos. Não, ele trata dos espíritos, de fato. Né? Mas fica na dúvida, mas ele vem dos espíritos. Então, facilitou para o Kardec poder aprovar o livro. Vocês assistiram o filme, vocês viram na época o poderio, né, da igreja, fechando todas as possibilidades de você contradizer, né, o que estava com o pensamento reinante. E daí ela comenta, compreendo, um duplo sentido, visível oculto, né, serve para indicar a procedência. E aí o Kardec fala, foi-me inspirado. É interessante nessa passagem, porque um pouquinho antes, ele fala o seguinte, que o Kardec queria, num primeiro momento, chamar de a religião dos espíritos. Aí que o livro não saía mesmo, né? Vocês concordam? Não saía mesmo, né? E daí ele fala que os espíritos falaram, Kardec, esse título não é bom, não. Vamos pensar. Então, e eu não sei se vocês, a hora vai ocorrer, mas tem aquela série do Emmanuel, né? Em comemoração, e o Emmanuel editou um livro chamado A Religião dos Espíritos, que trata exatamente. Então, tem um sentido histórico.
Mais uma historinha interessante para a gente formar o nosso olhar, né? Aqui é meio longo, mas é interessante. É o diálogo da Ruth e da Caroline Jafé com a irmã Dufaux, porque o Kardec reuniu na casa dele todos os médiuns, né? Tinha 30 pessoas, a casa do Kardec era menor que esse salão aqui, mas ele pôs todo mundo lá para comemorar a publicação. Aí a Ruth está falando para a irmã: de fato, o senhor Rivaio discutia com os espíritos como se fossem homens. Essa passagem aqui é muito importante. Não raro como se fossem discípulos. Então, o Kardec tinha uma ascendência espiritual muito grande para definir o que ia ser publicado ou não. Argumentava com eles, continua Caroline, analisava-lhes os ensinos, portava-se, na verdade, não como um aprendiz, mas como um examinador severo. Nada aceitava que não estivesse conforme a razão. E a razão dele era muitas vezes mais esclarecida do que a dos espíritos, opinou a Ruth. E daí eu não coloquei aqui por falta de espaço, mas dizendo o seguinte, que chegava a ter embates entre o Kardec e os espíritos, e quando não chegava a uma solução, ele pedia a presença do Espírito Verdade, né? E ela fala assim, muitas vezes o Espírito Verdade dava razão a Kardec. Então lembre-se daquela lição, Kardec e Napoleão, a hierarquia que ele tinha espiritual. O Kardec repelia tudo que lhe parecesse um artigo de fé, ou seja, um dogma. Prosseguiu Caroline, punha de lado qualquer ensino científico. Olha que interessante essa passagem aqui. Aí a irmã se pergunta, científico? Para ele, a missão atual dos espíritos não é revelar assuntos científicos, mas exclusivamente morais. Vocês acham que o livro dos espíritos tem assuntos científicos lá dentro? Ele tem diversos assuntos lá, né? E ele também tem a parte científica, mas ele é um tratado filosófico. E tem lá aquela parte das leis morais, que é a essência, né? Onde ele trata profundamente das questões morais. Vamos ver um outro olhar agora. Herculano Pires, quem conhece esse autor? Eu sou paulista e cresci lendo Herculano Pires. O Herculano, as palavras de Emmanuel, era o metro que melhor mediu Kardec. Então, o Emmanuel falou assim, através do Chico, olha, se tem alguém que entendeu Kardec, foi Herculano Pires. Então, ele tinha uma responsabilidade muito grande. Muita gente aqui, não sei se lembra, na década de 70, quando o Chico foi lá no Pinga Fogo, e ele começou a ter ataques da igreja. Não sei se você lembra, Padre Quevedo, né? Quem foi lá defender o Chico? Herculano Pires. Tem um debate na televisão entre o Padre Quevedo e ele, assim, imenso, né? Nem sei se ainda tem na internet. Ele era jornalista, filósofo, tradutor, intelectual. Escreveu mais de 80 livros sobre espiritismo, filosofia, psicologia, parapsicologia, tudo isso ligado à doutrina. O Herculano foi estudar filosofia depois de adulto, já exercendo a profissão de jornalista, para aprofundar o conhecimento da obra. E ele fez traduções de todas as obras, que são consideradas muito boas também. E só para também ilustrar, quando teve a comemoração dos 100 anos, ele publicou uma introdução ao Livro dos Espíritos, uma monografia que foi editada lá em Portugal, no Centro Espírita Perdão e Caridade. Olha que interessante. Então, uma análise que ele faz muito bonita, né? Tem na internet também, vocês acham fácil com esse título aqui, foi Introdução ao Livro dos Espíritos, Herculano Pires. E no Livro dos Espíritos, publicado pela LAC, Livraria Allan Kardec Editora, eles inseriram essa introdução. Então, ele faz assim, uma análise que eu acho que é muito profunda, e eu tirei alguns pedaços lá para a gente entender melhor o Livro dos Espíritos.
Ele fala, ó, com esse livro, 18 de abril de 1857, raiou para o mundo a era espírita. Nele se cumpria a promessa evangélica do Consolador, do Paracleto, o Espírito Verdade. Dizer isso equivale a afirmar que o Livro dos Espíritos é o código de uma nova fase da evolução humana. Eu vou fazer uma pergunta aqui agora. Vocês leram já o Livro dos Espíritos? Uma vez só. Estudaram o Livro dos Espíritos? Pois é. Não é minha intenção que a gente saia daqui com essa preocupação, mas eu quero mostrar, agora nós vamos mostrar bastante um pouco essa questão, porque o Livro dos Espíritos é uma síntese, e o Herculano ele fala aqui, ó, cada fase da evolução humana encerra uma síntese de todas as realizações. A Bíblia é a síntese da antiguidade. O Evangelho é a síntese do mundo greco-romano-judaico, e o Livro dos Espíritos é do mundo moderno. Então, na sua essência, todo o conhecimento do mundo moderno, já preparando para o mundo de regeneração, está contida no Livro dos Espíritos. Olha a importância dessa obra. Que livro é esse? Né? Ele está colocando o Livro dos Espíritos no mesmo patamar, né, do Evangelho, no mesmo patamar lá do Antigo Testamento. E ele fala assim para a gente: o Livro dos Espíritos não é apenas a pedra fundamental ou o marco inicial da codificação, é o seu próprio delineamento, seu núcleo central e, ao mesmo tempo, o arcabouço geral da doutrina. Então, o que acontece? O Livro dos Espíritos, vamos dizer assim, ele se basta, né? Ele encerra ali toda a parte filosófica da doutrina. E o Herculano, nesse material, nessa introdução, ele faz aquela análise assim, se você pegar o início, você vai gerar lá o Livro dos Médiuns. Se você pegar outra parte, o Evangelho. Se você pegar a parte final, a Gênese. Ou seja, todos os livros que vieram depois são desdobramentos do Livro dos Espíritos. Então, a gente precisa ler o Livro dos Espíritos. É fundamental. A Ivone Pereira, a gente sempre comenta também, né? Ela tinha um método de estudo, não sei se vocês já leram sobre isso também. Ela falava assim, olha, ela abria assim, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno e a Gênese. Aí ela lia 3 páginas de cada um, e ela falava assim, se você fizer isso, você vai perceber a interligação que tem entre os livros. E o Herculano, ele destacava muito isso. Então, é a pedra angular, é a base da filosofia espírita. O que Herculano falou mais para a gente? Ele falou, o Livro dos Espíritos é o arcabouço filosófico do Espiritismo. É todo um complexo e amplo sistema de filosofia que nele se expõe. Mas ele faz um alerta. O Kardec não era filósofo, era um educador, pedagogo. Aí o livro é mais didático do que propriamente um livro filosófico do ponto de vista técnico. Ok? 2 questões aqui. Primeira, até a publicação do Livro dos Espíritos, nós tivemos diversos filósofos, né, que colocaram diversos sistemas filosóficos, a maioria deles, com o tempo, vai sendo estudado, vai sendo colocado em teste, em contradição. Por que nunca teve aqui, ninguém conseguiu abalar os princípios fundamentais do Livro dos Espíritos, como um tratado filosófico? Por que vocês acham que isso não aconteceu? Embora seja um complexo e amplo sistema de filosofia. Por que razão? Porque todos os sistemas filosóficos anteriores eram produtos da mente daqueles espíritos encarnados. Sócrates, né, que está lá no início do Evangelho, ele era um espírito também evoluído, mas como homem encarnado, né, as suas ideias, as ideias de Platão, eram ideias de homens, e tinham suas falhas.
Aqui você não tem uma ideia do Kardec. Você tem a compilação do pensamento dos espíritos superiores. Ele já coloca lá no início do Livro dos Espíritos, né? Conforme os princípios ditados pelos espíritos superiores. Então, é uma obra filosófica também ímpar, porque você não tem aqui um sistema. Você tem a revelação, é a terceira revelação, é a revelação de uma verdade, né? Presidida pelo Espírito Verdade sobre a égide de Jesus. Então, essa é a profundidade dessa obra. Ele fala, como se vê, o objetivo da obra foi estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional livre dos prejuízos do espírito sistema. Então, o método que o Kardec colocou de perguntas e respostas, que tem um pé na filosofia, também tem um pé na pedagogia. Você tira lá uma pergunta, tem uma resposta e você faz a síntese. Por isso que a gente tem que estudar o livro e, de preferência, não só individualmente, para a gente poder ver também os diferentes pensamentos, as diferentes informações que existem. O que o Herculano fala para a gente? Eu fiz aquela pergunta para vocês, né? Ele fala assim, ó, ele era um filósofo, Herculano. O livro fala de metafísica, cosmologia, psicologia, origem e natureza do espírito, leis morais, sociologia, ética, teologia e intervenção de Deus na vida humana. Então, veja, ele toca todos os campos do conhecimento. É um livro que ele tem assim são sínteses que estão lá dentro. Kardec não se limitou a isso, foi mais longe, dialogou com todo o mundo invisível, analisando rigorosamente suas vozes, ouvindo inferiores e superiores, para descobrir as leis desse mundo. Estão lá no Livro dos Espíritos. E é bom a gente saber, porque nós vamos voltar um dia para lá, né? Com o Livro dos Espíritos, o espírito e os seus problemas saíram do terreno da abstração, né? Era o que isso? Sobrenatural. O sobrenatural tornou-se natural. Então, esse é um dos grandes méritos também. O Kardec falava, não existe sobrenatural. O que existe é o desconhecimento das leis que governam o mundo dos espíritos. E ele nos trouxe essas leis. E agora eu vou trazer um autor que todo mundo conhece, né? O Olhar do Divaldo. O Divaldo, eu tirei desse livrinho aqui, ó, chama Reconhecimento Allan Kardec, né? Que é uma publicação, pessoal que trabalha com ele no centro. E tem um capítulo que chama Divaldo Franco e o Livro dos Espíritos. Vamos chegar nessa frase. O Divaldo, quando começou como médium, ele não era espírita. E um dia, está lá no livro, ele não diz no livro quem é o espírito, e aí tem controvérsias, né? O pessoal fala que é o Dr. Bezerra, chegou para ele e falou assim, Divaldo, você é médium, mas não é espírita, não é? Ele falou, é. Bom, para você ser espírita, você tem que ler o Livro dos Espíritos. Fala assim para ele. E aí o Divaldo pega, compra um Livro dos Espíritos. Vocês já ouviram essa história? Está no livro e ele relata, né? Tem palestras dele. Ele lê o Livro dos Espíritos em 2 dias. Passa rápido algumas coisas. Aí ele volta lá para o Espírito e fala assim, olha, já li. O que eu posso ler agora? Leia o Livro dos Espíritos. Aí o Divaldo fala assim, nossa, eu acho que ele viu que eu pulei página, né? E eu vou ler com calma agora. Até ele conta que ele parou na palavra prolegômenos, né? E não conseguia saber o que é isso. Ele foi falar com o Espírito. O Espírito fala assim para ele, Divaldo, compra um dicionário, porque o Espiritismo é cultura. Aí ele compra o dicionário, chega em casa, abre, e no dicionário não tinha palavra. Aí ele compra um outro dicionário. Bom, aí ele leva 2 meses na leitura. Ele fala, poxa, realmente, né?
não percebi uma série de coisas. Volta lá, o Espírito fala assim, e agora? Agora, Divaldo, você estude o livro dos Espíritos. Aí ele passa 1 ano estudando o livro dos Espíritos. Decora algumas questões. Né? Passou 1 ano, ele chega e fala assim, bom, e agora? Bom, agora você pode ler o livro dos médiuns, mas nunca mais deixe de estudar o livro dos Espíritos. E daí o Divaldo fala, hoje, na época, né, há 32 anos que eu estudo o livro dos Espíritos. E cada vez você vai achar alguma coisa, né, com a maioria dos livros espíritos, que você fala, como é que eu não li isso aqui da primeira vez? Olha o que o Espírito fala para o Divaldo, que se aplica a todos nós aqui. Se você aplicar 100 anos da sua vida examinando o conhecimento geral à luz do livro dos Espíritos, os 100 anos serão insuficientes para penetrá-lo na sua totalidade, já que é como a seiva e a síntese da cultura universal, que só daqui a muito tempo o homem entenderá em toda a sua profundidade. Veja, nós somos espíritos imortais. Quanto mais rápido a gente começar a estudar o livro dos Espíritos, é melhor. Porque o livro dos Espíritos, diferente das outras obras filosóficas, ele não vai ser vencido pelo tempo, porque ele traz conhecimento dos espíritos puros, de espíritos elevados. Nós vamos ter um olhar diferente daqui a um tempo? Vamos, porque a nossa cultura vai aumentar, o nosso conhecimento, tanto intelectual como a nossa condição moral, também vai aumentar. Mas ele tem, assim, na essência, a cultura universal. Então, isso aqui, para mim, quando eu vi, eu falei, poxa, realmente tem que voltar a estudar. E tem uma outra passagem, um outro capítulo chamado 4 Caminhos de Segurança do Livro dos Espíritos, que essa eu acho muito interessante. O Divaldo fala, essa obra iniciou era do Espírito e representa a carta geográfica, a bússola e a embarcação que nos levarão a grande viagem para dentro de nós. Então ele faz essa analogia, né? E ele está corretíssimo, né? Porque é uma viagem de interiorização, um conhecimento para modificar a nossa parte moral, porque o Espiritismo é o Evangelho redivivo para nos aproximarmos cada vez mais de Deus. Essa viagem desafiadora não pode ser postergada. E quando o Divaldo escreveu isso, provavelmente já pensando no mundo de regeneração, que está aí se avizinhando. Porque a gente, no mundo de provas e expiações, né, a gente tinha uma liberdade de errar muito grande. Essa liberdade vai sendo diminuída. Então, agora a gente precisa acertar mais. Palavras do Divaldo. Allan Kardec dividiu essa obra em 4 partes essenciais, como se desejasse transformá-la nos 4 pontos cardeais da historiografia da humanidade. Aqui são os 4 pontos cardeais, né? Norte, Sul, Leste e Oeste. Aí o Divaldo fala, qual é o norte, né, que a gente tem? Então ele fala, o norte é a primeira rota da viagem interior, que o Livro dos Espíritos nos proporciona. Ele faz com que a gente faça uma reflexão, principalmente sobre o quê? Quem somos? Que é a vida? Por que viemos? O que deveremos fazer da nossa vida? Essa analogia é muito interessante. E onde que está isso lá? As causas primárias, Deus, elementos gerais, criação, princípio vital. Então, o livro 1 do Livro dos Espíritos. Ele veio para trazer essa reflexão, para você questionar. São grandes respostas filosóficas, né? O que toda filosofia procura falar? De onde nós viemos, para onde nós vamos, o que nós somos. Depois que você tem esse norte, ele comenta, você tem a segunda rota da viagem interior, que é a grande revelação das finalidades da vida, para te estimular a fé raciocinada. E você vai encontrar isso
no segundo livro, do mundo espírito dos espíritos. Por quê? Porque ele fala da realidade do ser, da imortalidade, da reencarnação. Nós somos espíritos imortais, nós reencarnamos, nós temos que evoluir. Isso dá uma sensação de uma reflexão sobre as finalidades da vida muito grande. Terceira rota é a rota da esperança. Que rota é essa no Livro dos Espíritos? O que corresponde? As leis morais. A lei divina, a lei de amor, a lei de justiça, de amor e caridade. Então, as leis morais, elas nos dão uma rota de esperança. Se a gente compreender a sua essência, a sua profundidade, a gente vai perceber que a todo instante na sua vida você está aplicando ou deixando de aplicar uma lei moral que está descrita lá no livro 3. A quarta rota são a rota das consolações, que é o livro 4, né? Esperanças e consolações, penas iguais aos terrenos, penas iguais aos futuros. O que fizemos aqui determinará como vamos estar no mundo espiritual. Lá nós somos um reflexo das nossas ações. E para a gente encerrar, qual é o sentido maior, né, dessa busca e dessa leitura, desse estudo, dessa compreensão do Livro dos Espíritos? É o que o Kardec falou lá em Obras Póstumas, né, em 1868. Somente o Espiritismo, bem entendido e bem compreendido, e para isso eu preciso estudar muito, pode tornar-se, conforme disseram os Espíritos, a grande alavanca da transformação da humanidade. Então, o fim de tudo é a transformação da humanidade. Começando por onde? Por nós mesmos. Por isso o alerta do Divaldo, a grande viagem para o seu interior. Você começa com o Livro dos Espíritos, começa com as obras da codificação, vai ampliando, vai se entendendo, vai se compreendendo, vai se percebendo como espírito imortal, vai transformando a sua parte moral e vai alcançando, então, uma grande transformação. Obrigado pela atenção de vocês. Tá? Espero que todos nós aqui estamos com aquela vontade de ler hoje o Livro dos Espíritos. Tá? Boa noite, muito obrigado, gente.